Vire homem e vá arrumar um emprego. Posso falar? Teve um ex-jogador que é muito polêmico, que já foi colocado em situações inacreditáveis, que foi o ex-jogador Bruno, goleiro Bruno. Vocês lembram muito bem as acusações fortíssimas, os crimes que ele cometeu. Agora, esse cara virou coach, Pablo Marçal. Aí sim, hein? Esse cara virou coach. E esse cara, de alguma forma, está dando diretrizes profissionais, psicológicas e comportamentais para uma série de pessoas. Eu quero entender de você o seguinte: você que trabalha de alguma forma orientando pessoas, como é que uma pessoa dessa pode se credenciar para isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a pena de morte no Brasil, porque o brasileiro não perdoa ninguém, né? Só quem rouba. Os outros crimes são imperdoáveis. Olhando na minha visão jurídica, nosso povo, né, no contexto verbal, se alguém erra, ninguém tem perdão. O cara tá fazendo isso, ou qualquer outro tipo de atividade, se for lista, é um problema dele, né? Agora, é muito difícil uma pessoa confiar em alguém que não tinha um mínimo embasamento, né? A mínima situação de inteligência emocional para suportar uma menina que estava grávida dele, eu não lembro bem como foi a situação. Uma pessoa dessa falar que vai ensinar isso, a pessoa que está contratando tem que estar muito carente. Agora, convenhamos, a gente não tem pena de morte a não ser em caso de deserção, né? Do sistema, do Código Penal Militar brasileiro. É do militar, na verdade. Não tem prisão perpétua, não tem pena de morte, idolatra bandido. Qual que é o problema do cara que cumpriu todo o contraditório, a ampla defesa, foi transitado e julgado, o cara quer mudar de vida. Agora, você falar que eu faria alguma coisa com ele, de maneira nenhuma, o histórico dele, pra mim, coloca ele em outro tipo de atividade. Eu acredito que ele poderia muito bem, pela nossa sociedade, até uma sugestão pra você, Bruno, não mexa com isso. Eu sugiro você, apesar que um monte de gente tem essa síndrome de gostar de agressor, de votar em ladrão, de fazer coisas absurdas. O Brasil tem esse perfil psicológico. O problema não é nem ele fazer, né? São as pessoas consumirem. Contratam. Mas é o que eu tô te falando. A pessoa vota num cara, que eu não preciso falar, e é nítido. A pessoa rejeita alguém que economiza o dinheiro público. É o nosso perfil como povo. Agora... Então, assim, só fechou o entendimento. Agora, a gente tem que repensar no nosso sistema. Nosso sistema romantiza aborto, mas a pessoa cumpriu a pena e a gente não vai perdoar ela nunca. Olha pra você ver que coisa. É que a Luciana já tá um pouquinho tensa com essa tua fala. Não, eu quero ir pra essa pluralidade de debate. Eu não quero... Isso aqui nem é um debate, é pra gente trazer clareza e levar o Brasil pra frente. A Lu tem um pouco de preconceito em relação a coaches, meu querido. Eu também tenho, eu não mexo com isso. Por favor, Luciana. A minha posição é: ele cumpriu a pena dele, o contraditório, mas a questão... No Brasil ou no mundo, a pessoa pode querer ser o que ela quiser. Você claro, liberdade. Então você pode ser o que você quiser. O ponto de reflexão é exatamente as pessoas que estão aderindo ou ouvindo alguém que teve todo esse passado. Eu não estou fazendo esse passado processual em termos do crime que ele cometeu, mas de colocar alguém, eleger alguém como um messiânico, o salvador, como um mestre. Isso está no problema da carência das pessoas hoje em busca de ídolos. Então agora eu vou pegar, podia ser o Bruno, mas podia ser qualquer outra pessoa que não tivesse um respaldo no passado para poder se colocar naquela posição. Então, minha crítica é exatamente essa. Hoje, o estado emocional psicológico das pessoas de colocarem ali ídolos e seguirem esses ídolos sem uma reflexão. As pessoas hoje são carentes. Quando você tem um povo que precisa muito... Eu acho que o ser humano precisa ter referências. O que você falou, Manu? Eu acho que o ser humano, e aí não é uma questão de hoje ou de outro tempo, o ser humano precisa ter referências na vida, precisa ter outras pessoas que ele olha, se inspira, que ele tem como exemplo. Isso é parte da natureza humana. Eu acho que a grande discussão é que tipo de referências a nossa sociedade consegue ter. Né? Porque quando a gente pensa o esporte, a gente está falando aí de dois jogadores, o Daniel Alves e o Bruno era goleiro. O esporte é um lugar excelente para promover referências, porque os atletas estão tentando superar os seus limites ao máximo, de forma saudável, explorando os limites do próprio corpo, né? Fazendo coisas notáveis. Então, o esporte
é uma atividade humana onde naturalmente devem emergir referências. Agora, o que nos leva a escolher como referência alguém como o goleiro Bruno, no lugar de outros grandes atletas que nós produzimos. O Brasil tem bons atletas. Então, o que está faltando para que os bons atletas do Brasil, que podem ser grandes exemplos, de fato assumam esse papel de protagonismo na nossa cultura? Eu posso contribuir com isso. Quando a Dilma foi impeachmentada, as pessoas ficaram com vergonha do jeito que os parlamentares se manifestaram no voto. E falaram, aquilo foi uma vergonha. Aquilo não foi uma vergonha. Tem 513 deputados representando exatamente o povo que votou neles. Então, o que é a escolha dessas pessoas? Tem esses grandes atletas que você está falando, sou amigo de vários, inclusive o próprio Daniel Alves. Tem esses atletas que já fazem esse trabalho, e aí o trabalho de um grande atleta é cobrar 200, 300 mil reais por um programa que o Bruno, que está começando, deve estar cobrando 1.000. Mas por que pessoas procuram o Bruno? Porque pessoas acreditam na transformação dele. Estou advogando, que eu nem conheço o caso. Mas o Brasil é o seguinte, sempre alguém que se levantar para ajudar, vai ter gente falando mal e vai ter gente que vai acreditar. Não é só uma carência. Agora, por exemplo, você olha para o povo americano, 50% do povo americano é esportista. O nosso não é nem 5%. O cara quer ser um atleta, ele tem que implorar pro patrocínio. Eu montei uma marca de esporte, eu sou Ironman, eu sou piloto de corrida, eu posso falar para você, nosso país a gente não tem incentivo para isso. Tinha que ter colocado isso lá na escola e falar pro cara, pra você ter nota na faculdade igual o modelo americano. Então assim, eu não fico escandalizado com isso. Qualquer pessoa que se propõe ajudar no Brasil vai acontecer isso. Agora, no aspecto jurídico, é muito interessante. O Código Penal tem uns 360 artigos, não lembro ao certo, mas um pouco mais de 360, eu acho. E a gente resolve como nação perdoar algumas coisas e outras não. O que interessa é que nosso pacto social, quando a gente vota num deputado, ele produz a lei, e é por isso que vocês têm que ficar assistindo o que eles estão fazendo agora nessas reformas de lei. Nós, como povo, não acreditando numa prisão perpétua. Eu, por exemplo, se um cara quer quebrar o pacto societário da sociedade, hoje, tá? Eu posso mudar daqui pra frente. Eu acredito numa prisão perpétua. O cara fica indo e voltando 5 vezes. É, porque o cara tá solto. Ele não respeita o sistema. Ou seja, esse é um cara que não tem que sair mais. Acabou a conversa. Então ia resolver muito. Para resolver a causa disso tudo, tem que reestruturar a família. E não é uma coisa que a política faz. É você que tem que fazer. Por exemplo, você vai pegar o índice de delinquência, tem a ver com os pais não encontrarem com seus filhos na mesa de alimentação, só para você ter uma noção. Quando você fala que não vai tratar o efeito, sim, a pena está lá do outro lado. A LEP, que é a Lei de Execução Penal, ela já é muito boa para tratar esse problema na família. O Estado não tem esse poder. O que é família para vocês, só para entender? Se for segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, que é a lei, é o pai, a mãe e os filhos. Eu estou usando a lei, tá bom? Não mudou ainda, estou à espera disso. Inclusive, esse foi meu TCC no direito, desculpa. Mas a lei fala desse jeito. Agora, se tem conceitos e cada um está abrindo e cada um que fala o que quiser. Eu sou um homem livre, aceito livremente cada um falar o que quiser, que é a família. Só que é o seguinte, o que estabelece uma nação são famílias. Se é do jeito que você quer ou do outro, para mim tanto faz, eu não vou cobrar você. Mas a raiz do problema na sociedade hoje é essa. Nós temos problemas com homens que são disfuncionais para a sociedade. Pablo, o que é um homem disfuncional? Um homem que não cresce, um homem com 30 anos dentro de casa, o filho dele é um pet, ele fica andando de chinelo, ele só fica conhecendo as coisas pelo videogame. Agora, eu não vou falar de mulher, deixa a doutora falar de mulher. Tô falando para você que é homem. Só o fato de você ser disfuncional na sociedade, ser emasculado, não gostar de força, não entender de coletividade, não ter um trabalho... Você é disfuncional para a sociedade, você está arrebentando esse país e eu só queria chamar só a sua atenção. Você se sentiu ofendido, mano? O que é ser emasculado e não gostar de força? Eu não entendi o que isso tem a ver com... Tem 3 tipos de homem, então. Como você não sabe, eu posso te dar essa dica aí, ó. Tem homens viris, tem homens emasculados. Homens emasculados, eles não soltam a força do corpo e tem o efeminado. E nenhum dos 3 tem a ver com homossexualidade ou opção sexual. O que é efeminado, ele copia o comportamento psicológico de uma mulher. O emasculado, ele não solta a virilidade dele. E o viril é aquele comedor de quina de parede, é aquele cara que você tem que controlar a energia dele. Ele estoura no ímpeto. Esses 3, é só você descobrir seu perfil e deixar de funcionar. De estilos, né? Não tem... A questão de ser funcional para a sociedade... Isso é mental. É você já... Qual é a produtividade desse debate aqui das classificações? Qual que é? Vai arrumar um emprego. Qual é a produtividade? Vai arrumar um emprego. O viril. Qual é a importância para a sociedade? Essa é uma pergunta?
luta. Da sua qualificação, Então, vamos lá. categorização dos Se homens. você é emasculado, você vai depender do seu pai sempre. Vire homem Isso. e vá arrumar um emprego. Posso isso? falar? O que tem a ver? Posso falar ou não? Pode, mas... Porque você mora com A sua mãe? palavra é toda sua, excelência. Mora com sua mãe? Não. Você tem esposa? Mas Você tem o seguinte, daqui 50 anos, se você que é homem, vou falar só dos homens, se você não for produtivo, a nação, se não reproduzir, ninguém vai pagar a conta da Previdência. Nós estamos falando de problema que o Lula já vai estar morto, o Bolsonaro, não sei se vai estar morto pela idade, só que o Brasil vai ficar com a conta, porque isso é disfuncional. Se você não continuar rompendo e crescendo como pessoa, nós não teremos novas aberturas de negócio. Se você é um homem masculado e aguenta tranco, sua empresa vai fechar até o 3º ano. Muito bem. É contas que você não faz hoje. Eu estou falando sobre nação e não Mano sobre Ferreira, romantização. por favor.